Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que os senhores e as senhoras e os jovens estão a me escutarem. Hoje irei falar sobre a teoria do crime, dando noções preliminares. A teoria do crime, ela é muito extensa. Ela precisa de uma análise mais aprofundada. Existem temas complexos, mas farei aqui resumidamente, uma explicação clara, objetiva, procurando traçar noções preliminares. Bom, para entender a teoria do crime, é preciso entender que ela se trata da teoria finalística de Franz Welser. Franz Welser é um jurista alemão do século XX. Mas existem outras teorias, por exemplo, a teoria causalística e outras anteriores do século XIX. Bom, não abordaremos essas teorias, esse é assunto mais específico. Vamos diretamente aqui falar sobre os três elementos aí que compõem a teoria analítica do crime. Podemos dividir em três fases. Crime é fato típico, ilícito e culpável. O que é o fato típico? Como eu mencionei aqui, dividirei em três fases. Vamos falar aqui da primeira fase para a breve explicação. A primeira fase, ou seja, pode também entender didaticamente como o primeiro elemento, que seria o fato típico. Fato típico, ele precisa estar descrito na lei, na norma jurídica. É a concretização dos fatos, é o crime ocorrido na prática, no mundo material. Ele precisa se amoldar ao tipo penal, que está descrito na lei geral. Por exemplo, temos o Código Penal, a nossa lei geral, mas temos a legislação especial também, com seus tipos penais. Então, ocorrendo um fato típico se amoldando a norma penal, isto é o fato típico penal. Tem também os elementos do fato típico. Não irei mencionar aqui, porque isso exige um estudo mais aprofundado e específico. Bom, o fato típico também está ligado ao princípio da legalidade, que está previsto, o princípio esse da legalidade do direito penal, no artigo 5º da Constituição, inciso 39, que diz que não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia cominação legal. Então, o que isto diz? Este dispositivo maior, constitucional, que não pode existir um crime se não existir uma lei anterior, né? O princípio da anterioridade da lei penal ali, entendeu? E não pode ocorrer, não pode ter pena também sem prévia cominação legal, né? Obedecendo aí o estrito cumprimento da legalidade penal, contido no artigo 5º, inciso 39, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Mais popularmente conhecido como a Constituição Cidadã, nosso ordenamento maior. Vamos agora à segunda fase, que seria a ilicitude. O que é ilícito? Para entender o que é ilicitude, nós precisamos entender que existem as excludentes de ilicitude, entendeu? Precisa verificar se o fato ali, ele é ilícito, entendeu? Porque, por exemplo, quais são as excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e outras, entendeu? Tem outras também. Isso está contido no artigo 23 do Código Penal Pátrio. Então, estando presente uma das excludentes de ilicitude, não há que se falar em crime, afasta-se o crime, né? Bom, passando essa fase aí das excludentes de ilicitude,
Já falamos dessas duas fases, que é do fato típico, entendeu? E da ilicitude. Agora vamos falar sobre a culpabilidade, né? A culpabilidade também há de se observar, entendeu? Muitas vezes existe vários fatos que o fato é típico. Ocorreu ali na concretude do mundo material, entendeu? Ocorreu o fato. Ele se amoldou ao tipo penal. Também o fato é ilícito, entendeu? Ele não tem excludente de ilicitude. Mas o fato às vezes não é culpável, entendeu? Por exemplo, a excludente de inimputabilidade por doença mental. Por exemplo, o doente mental ele pratica um crime, entendeu? Ele pratica ali um fato típico, um fato ilícito. Mas ele não pode ser, não é culpável, entendeu? Por quê? Porque ele não tem o discernimento, entendeu? Ele não agiu ali com a sua consciência, com o seu discernimento, entendeu? Um exemplo do caso de embriaguez, entendeu? Em virtude de caso fortuito ou força maior. Um exemplo comum, entendeu? A pessoa, você está num ambiente e a pessoa faz com que você ingira uma bebida alcoólica sem você saber. Você fica embriagado e pratica alguma infração penal. Só que se você não teve culpa, você não sabia, claro que esse fato não é culpável, né? Então há que se observar também, exatamente, se o questão da terceira aí, terceira fase, que nós estamos dividindo aqui para termos didáticos, para explicação, se o fato é culpável, né? Então há de se observar essas três fases, né? Para saber se é crime, entendeu? Então é necessário passar por esse filtro, né? Eu estou passando aqui noções preliminares para que possamos entender, compreender de uma forma simples o que vem a ser crime, delito, né? Então, mais uma vez, retomando aí o assunto, né? O fato típico é aquele que é praticado na concretude, no mundo material, entendeu? É a ação ou omissão, entendeu? Que a pessoa humana pode praticar. Mas essa ação precisa se amoldar à descrição, ao tipo penal que está descrito na lei penal, entendeu? Muitas vezes, quando não se amolda também, podemos falar em atipicidade, entendeu? Existe a atipicidade. Muitas vezes, existem vários casos, né, que é chegado, várias notícias, crime que é chegado a uma delegacia e chegado até a autoridade policial, que é o delegado de polícia, e ele procurando fazer uma análise dos fatos, entendeu? E fazendo esse filtro, procurando analisar, ele verifica às vezes que o fato, falta algum elemento descritivo no tipo, né? E aí é verificado que o fato é atípico, não há que se falar em crime, entendeu? Muitas vezes também é verificado durante o processo, né? Perante a justiça. Então, temos que entender esses conceitos iniciais. E aí, como eu falei, os conceitos iniciais das excludentes de ilicitude, que é a mais comumente conhecida, muito conhecida pelas pessoas, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de dever legal e outras, né? Estou só especificando aqui ligeiramente para exemplos. E a culpabilidade, né? Que muitas vezes a pessoa
pratica um ato, mas ele não é culpável. No caso da pessoa que tem doença mental, entendeu? O que ocorreria? Vamos supor que um deficiente mental, ele praticou aí um homicídio, uma lesão corporal. Ele pode vir a ser processado, claro, ter todo o devido processo legal, toda a tramitação dos atos processuais. Mas o que ocorre? Ele praticou um homicídio, uma lesão corporal. O fato é típico, está descrito lá no tipo penal. É típico. O fato é lícito, não tem excludente, no exemplo que eu estou dando. Vamos supor que não tem excludente de ilicitude, porque existem os casos de excludente. E aí, vamos analisar a culpa. Aí, quando se chega na culpa, realmente ele cometeu crime, né? Mas não é culpável, ele não pode ser responsabilizado pelaquilo. Qual é a solução? Qual é a medida cabível? Neste caso, ao deficiente mental, dependendo do grau de periculosidade dele, o juiz dará uma sentença de absolvição imprópria, na qual poderá impor uma medida de segurança, entendeu? Essa medida de segurança, ela tem fins para tratamento psiquiátrico do doente mental, tratamento ambulatorial, dependendo do caso, o tratamento adequado para a doença mental da pessoa deficiente. É assim que ocorre. Então, bom, vamos fazer um síntese aí. Tratamos aí sobre a teoria do crime, né? Em resumo, crime é fato típico, antijurídico e culpável. E ainda resiste ainda, lembrando, né? Acrescente-se ainda mais. O Damásio de Jesus, um grande jurista penalista brasileiro, tem várias obras escritas sobre direito penal, sobre teoria do crime, e vários assuntos outros que abordam a teoria do crime. Ele defende a tese que a culpa é pressuposto para a pena. É uma tese muito aceita também pelos grandes juristas brasileiros e juristas de renomes internacionais. E também por juristas em outros países de primeiro mundo, como a Alemanha, como a França, os Estados Unidos. Que a pena é pressuposto a culpa é pressuposto da pena. Entendeu? O entendimento é esse, que se não há culpa, não pode haver pena. Bom, finalizando a breve explanação. A teoria do crime, ela passa por essas 3 fases. A teoria mais aceita, a analítica do crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Bom, essas foram as breves explanações. Dê o seu like, se inscreva no canal para receber mais explicações.